Já tem alguns anos que discutem sobre reforma da Previdência. E você com certeza já deve ter ouvido que os jovens e adultos de hoje em dia não vão conseguir se aposentar. E isso tem uma explicação. Basicamente, a aposentadoria social, o INSS como conhecemos hoje em dia, funciona de uma forma diferente do que muitos pensam. A maioria das pessoas pensa que se contribuir todos os meses, durante décadas, vai chegar na idade de se aposentar tendo uma bolada, um dinheiro acumulado de todos esses anos contribuídos. Como se você tivesse juntado dinheiro todos esses anos e assim o governo vai te repassar uma parcela mensalmente quando você se aposentar. Pelo menos na teoria devia ser assim, né? Porém, não é exatamente desse jeito que funciona na prática. Bom, de forma resumida, as pessoas que contribuem com a aposentadoria, sendo aquelas que trabalham e geram valor, pagam a aposentadoria dos idosos, de pessoas na idade de se aposentar. Ou seja, se você tem 30 anos e paga INSS todo mês, está contribuindo para a aposentadoria dos brasileiros que já estão aposentados. E só para deixar claro, não estou falando que não devemos contribuir. Eu mesmo contribuo e pago todos os meses. Devemos pagar sim, mas o principal problema de tudo isso é que a projeção é que daqui a algumas décadas tenha muitas pessoas na idade de se aposentar e assim a contribuição dos jovens e adultos que trabalham não será o suficiente para arcar com todos os custos. Mas tá, se você não acredita nisso tudo e pensa que é tudo besteira, vamos para os dados do próprio IBGE. E antes de tudo, você está no episódio 7 da série Educação Financeira Ilustrada do canal Manual da Evolução. E se já curtiu a ideia do vídeo, deixe seu like e vamos direto para os dados. Nas décadas passadas, as pessoas tinham muitos filhos em comparação a hoje em dia. Muito por conta dos filhos ajudarem nas lavouras, morando na zona rural, por exemplo. Você com certeza tem avós ou bisavós que tiveram vários filhos. Existiam famílias que tinham até 10 ou 15 filhos, justamente por ser comum ter diversos filhos na época. Porém, com o passar dos anos e principalmente agora na era da tecnologia, muitos casais optam por ter um filho, ou no máximo 2 filhos. Ou às vezes escolhem até nem ter filhos, sendo considerado uma despesa maior para as famílias, principalmente nas grandes cidades. E isso, no longo prazo, causa o envelhecimento da população, com muitas pessoas na idade de se aposentar e poucos que contribuem com a aposentadoria social. Veja a pirâmide etária divulgada pelo IBGE em 1940, onde as famílias tinham muitos filhos. Vemos que a população de faixa etária infantil e jovem era bastante presente, com um número muito maior quando comparamos com os mais idosos. Assim, em 1980, já vemos a população jovem adulta aumentando, ou seja, grande parte da população estava na faixa etária de trabalhar e contribuir para a população mais idosa, garantindo assim a aposentadoria das pessoas com idade de se aposentar. Agora, em 2018, já vemos a pirâmide etária perdendo a forma de pirâmide, com a grande parcela das pessoas na meia-idade. E principalmente pelo avanço tecnológico e da medicina, as pessoas estão vivendo mais, aumentando a expectativa de vida, fazendo com que as projeções para 2060 sejam de muitos idosos, e com poucos jovens e adultos na idade de contribuir. Bom, a verdade é que ninguém sabe do futuro, porém a tendência é essa. Tanto que várias projeções de outras fontes que usei como material desse vídeo apontam a mesma ideia, de uma grande parcela da população acima de 60 anos e um número menor de jovens e adultos. Porque se formos analisar a projeção de pirâmide etária de 2060 do IBGE, vemos que a população dos 19 aos 55 anos, que é a idade padrão de trabalhar e contribuir com o INSS aqui no Brasil, representa uma quantidade similar de pessoas na idade de se aposentar, indicando um possível problema previdenciário para as próximas décadas. E agora que entramos no assunto de investimentos. E calma, não estou aqui para falar de investimentos totalmente arriscados de você correr risco de perder todo o seu dinheiro. E nem de você ficar o dia inteiro no computador vendo cotação, dólar, bovespa e taxa de juros. Calma, vamos começar pelo básico. Se você nunca investiu na vida, já deve ter ouvido falar de juros compostos na escola. Bom, os juros simples sempre rendem mensalmente em cima do valor aplicado. Já os juros compostos sempre rendem em cima do valor aplicado mais rendimentos. Essa que é a ideia de investir e também reinvestir os rendimentos. Tá, se você não entendeu, essa simples tabelinha representa bem o que eu quero dizer. Considerando 5% ao mês de juros simples sobre R$10 mil, no final do primeiro mês teremos R$10.500. No final do segundo mês, teremos 11 mil, depois 11.500 e assim vai,
crescendo de 500 em 500 todos os meses. Agora, quando consideramos 5% ao mês de juros compostos sobre 10 mil, no final do primeiro mês teremos os mesmos R$ 10.500 do primeiro mês de juros simples. Mas a partir do segundo mês já vemos a diferença acontecendo, pois no segundo mês os juros serão em cima dos 10 mil mais os R$ 500 do mês passado. Ou seja, será juros em cima de R$ 10.500, chegando em R$ 11.025. Pouca diferença quando olhamos para o segundo mês. Mas olha como os juros compostos são exponenciais ao longo do tempo quando olhamos para o 36º mês. Esses são os juros compostos. Mas calma aí, essa tabela foi apenas para demonstrar como funciona. Nenhum investimento de verdade e sólido vai render 5% todos os meses, igual mostra na tabela. Atualmente, a maioria dos investimentos do Brasil rendem algo em torno de 1% ao mês. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Porém, vamos considerar que seja 1%. Então tá, investindo R$ 300 por mês durante um ano, vemos que os juros compostos não fazem quase nenhuma diferença. Mas agora, quando pensamos em 30 anos investindo R$ 300 por mês a 1% ao mês, já consegue chegar no primeiro milhão investindo. Esse é apenas um exemplo para mostrar o poder dos juros compostos no longo prazo. Eu sei que existe a inflação e que daqui 30 anos, R$ 1 milhão não vai valer quase nada se comparado a hoje em dia. Até porque a inflação se acumula com o passar do tempo. 30 anos atrás, em 1994, o salário mínimo era de cerca de R$ 70. Hoje já está em R$ 1.412. Imagina como vai estar daqui 30 anos. Então, tudo isso devemos levar em conta na hora de investir. E você vendo isso pode estar pensando, então nem compensa investir para o longo prazo. E sim, compensa. De forma resumida, os 3 principais componentes do investimento são rentabilidade, tempo e capital investido. Começando pela rentabilidade, se você conseguir uma rentabilidade acima da média, pode conseguir ter um bom retorno do seu investimento. Porém, nada adianta ter um alto retorno se você não consegue ter esse retorno consistentemente, durante um longo período de tempo. E é aí que entramos no tempo. A maioria, se não todos os grandes investidores, falam de longo prazo nos investimentos, nesse poder que os juros compostos têm. Mas também de nada adianta ter tudo isso se você investir apenas R$ 100 por mês, por exemplo. É claro que esse pode ser um ótimo começo, e dar o primeiro passo de começar a investir é essencial. Mas para o rendimento ter um retorno significativo, primeiramente tem que partir de um capital investido, porque investir apenas R$ 100, você tem R$ 1 de rendimento. Por isso que esse é outro importante componente. E essa é a fórmula dos juros compostos. E eu gosto muito da ideia de a gente buscar investimentos mais sólidos, e não ir atrás daqueles arriscados que podem dar altos lucros, mas que você corre o risco de perder muito dinheiro de uma hora para outra. Isso é bastante falado no livro A Psicologia Financeira, no qual o autor Morgan Housel diz: mais do que grandes retornos, o que quero é ser a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos. Porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que os juros compostos façam maravilhas. Por isso que, principalmente para você que está começando, não é interessante focar tanto na rentabilidade. Foque em permanecer no plano de investir mensalmente com foco no longo prazo. E claro, para aumentar nosso patrimônio, também teremos que investir. Aportar uma boa quantia mensalmente. Então, se você hoje ganha pouco e consegue investir pouco dinheiro no mês, é de grande valia começar a buscar novas fontes de renda. Ou também investir em conhecimento para conseguir ter uma renda maior, se profissionalizando no que faz, por exemplo. Bom, aumentar a renda para conseguir investir mais mensalmente é essencial. Eu sempre gosto de falar isso para mostrar que também devemos aumentar nossas rendas, e não apenas economizar em tudo. Então, aumentar a capacidade de ganhos é essencial quando pensamos em finanças pessoais, que podemos resumir também em 3 coisas: a renda mensal, aporte mensal e montante. Se você já tem a mentalidade de investir mensalmente com pouco dinheiro, quando passar a ganhar mais, vai passar também a investir mais, ou seja, aportar uma quantidade maior de dinheiro, e consequentemente aumentar o montante, o patrimônio investido. Claro, tudo isso reinvestindo os rendimentos. Então é importante começar a investir o quanto antes sim, mesmo se você ganha pouco, para assim você já adquirir esse hábito de nunca gastar tudo que ganhar, para que quando passar a ganhar mais, conseguir investir mais e acelerar o poder dos juros compostos. E se você nem sabe por onde começar, vou deixar um vídeo aqui em cima no qual falo tudo sobre os principais tipos de investimentos. E realmente, o primeiro passo é sempre mais difícil.
Para sair dos 10 mil para os 20 mil, é mais fácil do que sair do 0 para os 10 mil. Da mesma forma que sair dos 20 mil para os 30 mil, é mais fácil do que sair dos 10 mil para os 20 mil. Bom, não vou ficar falando muito aqui não. Apenas veja o vídeo que está aqui na tela no episódio 8 da série Educação Financeira Ilustrada. E se o vídeo não está aqui, é porque ainda não saiu e vai ser lançado em breve. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.